Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos estudar mais um pouco da utilização da biblioteca PyAutoGui para automatização de sistemas, a criação dos nossos famosos robozinhos, né? Ou o termo mais técnico aí, o RPA, né? O Robotic Process Automation. Hoje a gente vai utilizar um formulário web para simular a automação de formulários, né, em sistemas web em geral. É claro, hoje eu estou utilizando um formulário do Google Forms, mas na prática a mesma lógica que a gente vai utilizar aqui, até no final vocês vão perceber a navegação por janelas diferentes, a gente consegue fazer utilizando o PyAutoGui com aquilo que a gente já usou nos vídeos anteriores sobre a automação de processos, usando o PyAutoGui, usando as bibliotecas adicionais do Python para fazer esse processo de automação. Então hoje é uma junção, né, de reconhecimento de imagem, digitação, clique, mover o mouse, o scroll que a gente não explorou muito nos vídeos anteriores. Então, juntando tudo isso, a gente vai fazer o preenchimento. Vocês vão perceber que inicialmente eu vou realizar o trabalho ali passo a passo mesmo, pegando o arquivo, entendendo o que está dentro do arquivo. A gente vai usar uma planilha Excel, mas você pode utilizar outras fontes de dados. A gente tem vários vídeos aqui no canal ensinando a você carregar dados para dentro do Python de fontes diferentes, desde arquivos Excel, arquivos CSV, dados da internet através de web scraping, dados de SQL através das bibliotecas de queries de SQL. Então, tudo isso você pode juntar de acordo com a sua necessidade, sua lógica e sua criatividade, e usar essa nossa lógica aqui de maneira adaptada. Então a gente vai lá, o vídeo já está gravado e aí eu vou fazendo a narração, vou dar pausa em alguns pontos para que a gente vá aproveitando aí o conhecimento. Aproveitem bastante. Se ainda não é um seguidor do canal, faz a tua inscrição para que você receba novos conteúdos similares a esse e também compartilha com outras pessoas que queiram aprender Python, queiram aprender automação, queiram aprender análise de dados, e outros temas usando a linguagem Python. Então, eu já estou aqui com a nossa tela inicial. Deixei aqui a tela preta porque eu dei uma pausa aqui para não avançar. Vou deixar o vídeo em alguns momentos se passando e aí vou explicando o que está acontecendo, dando pausa para explicar alguns momentos específicos. Então, aqui basicamente o que eu vou mostrar para vocês, né? Eu estou com o formulário aberto do lado. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Seria interessante, inclusive, né? Vocês usarem esse formulário que eu vou deixar na descrição como exemplo ou criarem um similar na sua conta do Google, né, utilizando um Google Forms e fazer o uso do formulário para o preenchimento, até adaptando, se quiser, outros campos diferentes desses aqui. Porque o importante para a gente não é o conteúdo aqui. É até um ponto bem interessante quando você usa PyAutoGui, que eu já falei de forma rápida em alguns vídeos, mas é bom reforçar aqui, que o legal é que você não precisa ter acesso a nada do código-fonte do programa, da aplicação web que você está fazendo a automação. Então, basicamente, você precisa das coordenadas na tela. Então, por isso que o que a gente vai fazer aqui com esse formulário, essa lógica vai funcionar para qualquer sistema, seja um sistema web, seja um sistema desktop, seja uma página da internet, seja o que for que vai ser automatizado por você. Então, aqui nessa primeira parte, né, eu tô. Só um minutinho aqui, deixa eu só fazer um detalhe aqui. Só para evitar ficar aqui o excesso de áudio para vocês, vou deixar só minha voz na narração aqui. Então aqui eu estou apenas apresentando as bibliotecas que a gente vai trabalhar ali, né? O PyAutoGui, OS, que são as bibliotecas comuns que eu tenho utilizado, o Sleep aqui mais para frente, e o Pandas que eu utilizo especificamente nesse vídeo para fazer a carga dos dados. Então aqui a gente vai fazer a configuração. Nessa configuração, basicamente, tudo que está aí, eu vou deixar os arquivos, vou deixar o print desse botão enviar, vou deixar a planilha Excel com os dados de exemplo, e aí você vai salvar em um diretório. Então basicamente é substituir o caminho pelo seu diretório. Se você fizer o print, como eu estou fazendo aí agora, você vai, não precisa nem do meu arquivo,
você já usa o seu mesmo, porque aí de repente até o posicionamento, o zoom que você está usando no seu navegador pode mudar alguns detalhes, né? Mas basicamente, se você abrir no navegador ali, eu estou usando o Firefox, deixar em 100%, até as posições vão ser bem similares ao que a gente vai ter aqui no nosso código. Mas o importante não é reproduzir exatamente igual, e sim a gente conseguir a lógica, né? Então vejam aí o arquivo, é um arquivo bem simples, né? Simulando a nossa base de dados, uma planilha no Excel com os mesmos campos ali do nosso formulário. Então, se você tiver com um sistema que você vai adaptar isso aí, basta você ter uma planilha, um arquivo CSV ou uma base qualquer que tenha as informações que vão ser usadas como base. Então, basicamente, eu estou mostrando ali, demonstrando que tudo que tem no nosso sistema, a gente tem na nossa planilha do Excel. E aí eu vou explicar a primeira parte do código, né? Eu estou carregando ali os dados, depois eu faço apenas para conferência, isso aí depois a gente inativa esse trecho de código, mas só para a gente garantir que a lógica está funcionando. Se você tem dúvidas sobre essa parte específica, eu vou deixar aqui um link do vídeo que fala sobre carga e tratamento de dados com essa biblioteca Pandas, que é a biblioteca que eu estou utilizando aí. Todas essas funções, iLock ali, ou esse método, basicamente ele está fazendo filtros dentro do nosso conjunto de dados. E aí eu explico em bem detalhes na nossa playlist de análise de dados como fazer isso. É interessante até para você perceber a conexão dos temas, né? O que você aprende, por exemplo, você trabalha mais focado em análise de dados, você pode usar o conhecimento para automação. Se você trabalha em automação, você pode usar o conhecimento para análise de dados, né? Realmente são conhecimentos que se complementam entre si, por mais que você tenha um foco em uma área específica. A partir desse momento, o que eu vou fazer é o mapeamento ali. Eu vou até dar uma pausa aqui, deixa eu só voltar lá para navegador. Vou deixar ele fazer, né? Eu fazer essa primeira captura. Eu estou capturando ali, né? Importando o PyAutoGui no console, no shell do Python. E vou usar a função PyAutoGui Position para capturar a posição ali do campo nome. Então vejam que eu vou deixar ali posicionado, né? Como eu já ensinei, fazer esse processo de captura no primeiro vídeo da nossa série. Vou deixar também o link dele aqui para quem chegou de paraquedas nisso. Então, ó, vejam aqui que ele está trazendo ali os dados. Vocês vão perceber que a partir desse momento eu vou sempre fazer isso e lembrar sempre de apagar esse x igual e o y igual, né? Porque a gente está criando ali dentro do Python agora tuplas para pegar essas posições aqui das coordenadas do campo que eu quero preencher. Então, vou copiar só essa parte, volto lá para o nosso código, vou colar e apagar. E percebam aí, vou deixar a pausa agora, que eu já havia deixado. É bom sempre você já tem mais ou menos uma noção do que vai mapear, depois você pode até aumentar, mas deixa os campos aqui mais ou menos pronto para que você, na hora de fazer o mapeamento, vai só fazendo a repetição do comando position, pega a posição, cola dentro do seu código, vai atualizando, vai testando, como a gente vai perceber aqui. Em alguns momentos até vão acontecer algumas falhas, e aí eu vou corrigindo. Eu preferi não cortar, eu vou deixar todos os pontos do vídeo, mesmo os que tiveram falha, porque são novas oportunidades de aprendizado para a gente. Então aí eu vou pegar, aquele local, e agora vamos seguir. Aí, ó, vejam que eu havia criado o campo escolha, mas como a gente tem duas opções de escolha, eu até tenho três, na verdade, porque tem o outro que vocês vão perceber que no vídeo eu nem tratei o outro, né? Deixei só o campo 1 e o campo 2. Então, peguei ali, ó, a opção 1. Vou fazer o mesmo processo, copiar e colar. Vou avançar um pouquinho, porque agora eu vou repetir esse procedimento para ir pegando os pedaços aqui, ó. Veja que cada uma dessas positions aí eu estou pegando um pedaço e colando ali em algum local. Eu já peguei agora do texto. Vocês vão ver que mais à frente no vídeo acontece um problema que é comum acontecer quando você está mapeando tela. Vou pegar a posição ali da avaliação. Na avaliação, da mesma forma, eu vou utilizar, por conta do nosso exemplo, nós só temos ali ó, o 4 e o 5. Então, eu vou pegar apenas as posições 4 e 5. Na prática, quando você for fazer esse tipo de automação, você precisa pegar todas as opções e não apenas essas que eu fiz dessa forma para simplificar o nosso código, simplificar o exemplo,
mas a lógica precisa realmente ser mais completa do que isso. Então fui ali, peguei a posição do 4, vou jogar para dentro do 4, depois a posição do 5, avançar mais um pouquinho. Tá? Aqui eu estou só exibindo ali que peguei já as principais posições e vou começar agora a fazer o processo de preenchimento dos campos. Notem que a partir desse momento eu vou usar uma lógica aqui de passando essas posições dos campos e indo ali naquela parte superior onde a gente tem os nomes ali, onde vocês estão vendo ali no meu loop for, lá na parte de cima, que eu tenho dados.iloc e nome. Ali é uma posição relativa. Eu vou fazer agora, pegando o primeiro registro, que é o registro 0, fazer o preenchimento de cada uma dessas posições, para nome, escolha, texto, avaliação e assim por diante. Então veja a primeira coisa aqui, né? Mover, sempre a gente usa o Move To. Então vou mover para a posição do campo nome. Vou deixar em um duration. Notem que o duration ele ajuda tanto para visualização, como ele pode ajudar também no fluxo do dado, né? Que dependendo de como você está digitando, se o sistema é mais rápido, mais lento, ele pode ser rápido demais e acabar gerando algum problema para vocês. Eu digitei errado ali o clique, né? Eu vou corrigir. O comando clique, na verdade, é com C minúsculo. E não, assim, fica sempre a dica, pega aquele tutorial que eu deixei, que lá tem todos os comandos, vou deixar também na descrição do vídeo. Pega também a documentação, porque não precisa decorar todos esses comandos, né? O importante é lembrar dessa lógica, e aí se der algum problema, não tem problema, vai lá, confere e faz a correção. Então, vejam aqui que o que eu fiz, né? Eu usei o Move To, o clique e o Type Write, o Sleep apenas para esperar. No Type Write eu vou usar o meu campo, como eu falei ali de cima. Vou pegar primeiro o campo na posição 0, ou seja, a primeira linha, para o campo nome. E vou fazer o preenchimento daquele campo ali. E aí ele vai utilizar, movendo o mouse lá para a frente do campo nome e digitar aquele conteúdo. Deixei um intervalo aí, que é o intervalo de digitação entre uma letra e outra. E vamos ver a execução. Então foi lá, pegou, vejam que ele está capturando o dado, então que estava sendo impresso, ao invés de imprimir, ele está usando para o nosso preenchimento. E agora eu vou começar a fazer essa mesma coisa para os demais campos. Lembrando que para o campo opções e para o campo avaliação eu preciso usar uma lógica, não é apenas a digitação direta, como foi o caso aqui. Vejam que eu preciso interpretar o valor que vem ali do campo opção, se o usuário escolher a opção 1 ou a opção 2, e utilizar esse valor para decidir se eu vou clicar em uma posição ou outra. Aqui onde eu vou cometer um primeiro erro, na hora de fazer essa digitação, mas eu faço a correção logo na sequência. Aqui estou deixando o código organizadinho aí para vocês, né? O link do código já está na descrição do nosso vídeo, dá para vocês, inclusive, usando o código do formulário, o código o código, né? O link do código, vocês conseguem acompanhar realizando aí no computador de vocês. Principalmente se tiver um tablet, um celular, vai visualizando em outro dispositivo, ou se tiver duas telas, né? Num dispositivo vai visualizando e no outro vai seguindo aí o nosso código. Então vejam que ali eu vou fazer apenas a cópia, mas depois eu faço um loop, já que eu tenho duas opções, né? Para escolha 1 ou escolha 2, dependendo da escolha do usuário, do conteúdo que tiver lá naquela linha da minha planilha, eu vou decidir para onde eu vou. Então, eu vou criar um if, eu jogo aí, né, o nosso dataset dados, faço o lock ali do índice 0, né, que é a primeira linha, para o campo, agora o campo escolha, salvo engano. Né? Então, eu faço a conferência ali, exatamente, ó, campo escolha, memória tá boa, na hora que estava digitando não tão boa. E aí, se a escolha for 1, a gente faz esse procedimento, né, de um move to para o campo 1, ou para a escolha 1. E aí depois eu vou fazer a opção para a escolha 2.
Esse clique eu não preciso colocar aqui, né? Porque na verdade o clique ele vai se repetir. Tanto faz foi a 1 ou a 2, ele é a opção seguinte. Então vamos lá, o Move to escolha 2, Duration 0.5. Depois aí sim eu vou utilizar o PyAutoGearClick. Ele vai no if, né? Vai para um lado ou para o outro e depois vai clicar. Uma vez que clicou na opção, eu deixo uma espera. E eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu digitei errado, deixei aí para digitar a opção, mas na verdade nesse caso eu não preciso digitar nada porque ali é clicar, né? Então, essa parte aqui eu fiz, deu um erro. Eu vou avançar um pouquinho mais, vocês vão perceber que acontece um erro. Vai rodar lá, tal, dá um probleminha aqui. Então eu vou avançar porque basicamente esse erro foi porque eu deixei aquela digitação que era desnecessária. E aí, para corrigir, eu simplesmente vou lá e apago essa parte do texto aqui, ó. Então, é bom sempre ter o cuidado com o que está fazendo, porque basicamente, nesse caso aqui, eu não preciso da digitação, eu preciso apenas interpretar o valor e realizar a ação que aquele valor indica. Então, solução bem simples, só apagar. Da mesma forma agora, eu vou fazer... Aqui tem até um ponto, né? Eu vou deixar ele rolando aí para vocês perceberem que agora vai funcionar direitinho. Mas eu cometi uma outra falha aqui, mas que foi uma falha que essa sim ajudou. A primeira realmente não ajudava tanto, mas essa segunda eu deixei ele preencher e aí eu percebi que, na verdade, quando ele vai digitando, que ele escolhe uma opção, os campos mudavam de lugar. Ó, vejam aí, tá vendo? Eu cliquei lá e mudou de lugar. Com isso eu percebi que aquele meu mapeamento inicial do campo texto ele não era útil. Eu teria que fazer a movimentação, depois fazer a seleção e aí sim fazer o preenchimento do texto. Então isso eu não percebi exatamente nesse momento, mas depois o que foi que eu fiz aqui? Quando eu estava preenchendo, eu fui direto para avaliação, esqueci de colocar o texto. Depois eu percebi que, na verdade, se eu tivesse colocado o texto antes de clicar na avaliação, eu estaria com o posicionamento errado. Então, o que eu fiz? Vocês vão perceber agora. Eu vou usar a lógica para avaliação depois que eu vou preencher o texto. Isso é muito comum, pode acontecer o tempo inteiro se você está fazendo o preenchimento em um sistema que, como é um sistema web aqui, a tela pode movimentar, né? Então, isso pode gerar alguns probleminhas para você na prática. Então vamos aqui, ó. Eu vou agora usar a mesma lógica ali, esse comentário que eu falei do texto, eu vou corrigir mais para frente. Agora o que eu vou fazer aqui é usar a mesma lógica do preenchimento das opções 1 e 2 para usar ali para avaliação. Eu vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para a gente ver, ó, agora na avaliação, vou dar uma pausa, vejam aqui que na avaliação, ó, eu usei o mesmo if, agora para o dados avaliação, leio o conteúdo, compara com as opções. Se for 4, ele vai mover para o local onde está a opção 4. Se for 5, para o local onde está a opção 5 e fazer e dar o clique. Eu deixei aqui um else para se tiver uma opção diferente na minha planilha, mas na prática vocês precisam programar, na verdade, todas as opções possíveis e deixar o else aqui realmente só para quando houver alguma eventual falha. Então vamos ver aí. Vamos avançar mais um pouquinho para o momento aqui em que eu rodo. Então, agora está subindo, vou rodar o código. Volta aqui um pouquinho. Agora sim, vou rodar. E aí vamos ver o nosso formulário sendo preenchido. E como eu falei, a gente vai ter esquecido aí de preencher o campo texto, né? Foi lá, digitou, escolheu a opção, escolheu a avaliação e pronto. Aí eu percebi a falha do texto,
Vou fazer o mapeamento do campo texto. Então percebam aqui que eu vou fazer uma checagem, perceber que o campo texto está no local diferente. E agora sim, ó, vou fazer aqui a atualização para o local correto do meu campo texto. Ó, esse local aí não é o local correto. Então vou trazer aqui o PyAutoGui Position, já com o campo texto movimentado. E aí vocês vão perceber ali, ó, que o eixo Y mudou. Exatamente porque o texto caiu, o campo texto caiu um pouquinho para baixo. Agora sim eu consigo usar esse campo de forma correta. E aí eu vou deixar realmente na ordem, vou deixar o preenchimento do campo texto mais para o final, porque aí qualquer movimentação do formulário já vai ter sido absorvida aí pelo nosso programa. Então vamos aí, ó, a gente vai movimentar lá para o local do campo texto, configurar o duration. Depois, né, clicar no campo texto, usar o nosso sleep, né, e um sleep mais curto mesmo, só para evitar de já começar a digitação de imediato após o clique, e aí como é muito rápido, ele pode cometer falha aí na digitação. E aí a gente vai utilizar aí como texto, né, novamente o nosso dados.iloc, chamando aí o campo texto. Vejam que em todos os lugares aí eu sempre usei o iloc 0. E aí depois que a gente fizer todos esses testes, confirmarmos que a gente consegue preencher o formulário completo, eu vou atualizar para fazer um loop para usar a planilha inteira. A quantidade de registros que tiver na planilha, ele vai gerar itens lá no nosso formulário. Aí só enfatizando, né, que a gente está usando o 0 ali, agora a gente vai usar o texto. Só conferindo, né? Eu deixei ali em cima tanto para o print como a gente ficar fazendo esse tipo de conferência aí para não digitar errado, né? É claro que vai dar mensagem de erro e a gente corrige, né? Mas se a gente já puder fazer certo da primeira vez, melhor. Conferindo como tá, se tá tudo ok, fazer uma limpeza aqui, né? Para poder deixar o nosso formulário todo no canto correto. Vamos lá, configurar a duração, depois verificar se está tudo ok. Na verdade, aqui eu digitei duration, né? Mas o correto seria intervalo, né? Então, tem que corrigir aqui. Que aí é o intervalo de digitação das letras, né? Aproveitar e corrigir aqui em cima também, para que a digitação ali do campo nome fique mais rápida. Tudo ok, conferido. Vamos rodar. E aí, bonitinho a nossa digitação. Agora o que falta é a gente fazer duas etapas, né? Um é fazer o scroll. Quando a gente chega nesse momento, vejam que o botão fica escondido. Então a gente precisa fazer o scroll para a gente encontrar o botão. E aí a gente vai utilizar aquela imagem que eu salvei lá em cima, o arquivo botão enviar.png e o scroll. A gente faz o scroll para que o Python consiga enxergar a tela. Depois a gente chama o locate center on screen para que a gente consiga visualizar a nossa imagem. Então vou fazer um teste aqui. Vocês vão perceber que eu vou cometer um pequeno erro aqui. Eu vou deixar primeiro um scroll de 100, né? 100 seria 100 posições, 100, ele chama de cliques, né? Eu não sei se dá exatamente pixels aí, uma equivalência, mas é 100 posições aqui no scroll.
que eu vou descer aqui com o nosso mouse, né? Então, quando eu estou trabalhando com scroll, às vezes é tentativa e erro mesmo, né? Não dá para mapear exatamente a quantidade. Eu vou fazer o scroll. Depois do scroll, vou pôr para dormir um pouco, né? Porque a gente vai usar aqui na nossa função de locate on screen. Na verdade, locate center on screen, né? E aí percebam ali, né, que eu esqueci a digitação exata, né? Porque tem onde é que está em caixa alta, onde é que está normal. Então, simplesmente fui lá no meu código que eu ensinei o locate no vídeo anterior. Vamos colar aqui, alterar, né? Ali, ao invés de curtir para o nosso significado, né? Eu vou buscar o reconhecimento da imagem do botão enviar, né? E aí usar ali a nossa variável botão, ó, tá vendo? Então o locate central screen vai buscar, ficou um pouco encoberto aqui, deixa eu ver se eu consigo movimentar. Vou movimentar minha tela aqui, deixar aqui na parte de cima, para melhor a visualização. Não ignorem se eu ficar olhando para cima aqui para ver se está tudo ok. Então, ó, veja que ele vai levar na variável enviar, vai gravar a posição do botão, e aí depois eu uso a variável enviar para mover até aquela coordenada. E depois faço um clique. Limpar para ver se está tudo ok. Vamos fazer o teste aí. Então, pronto, vou voltar aqui. E aí percebam que agora vai acontecer um pequeno erro novamente. Primeiro que eu não havia limpado ali o formulário. E segundo que agora ó, ele fez o scroll, mas não conseguiu reconhecer a imagem, porque o scroll foi pouco. Ele arrastou só um pouquinho e aí como no print screen tem mais pedaços ali ao redor, o Python não conseguiu visualizar. Então a gente precisa aqui dar uma limpada, né? Refazer e aí a gente alterar ali o nosso scroll de 100 para 200. Esse valor do scroll, como eu falei, é tentativa e erro, então pode ser que você precise aí, no seu caso, fazer teste com outros valores. Eu vou alterar aqui para 200, ver se funciona direitinho. Dá uma conferida, está tudo ok. Salvar, né? Um sleep ali maior, né, para dar tempo, né, depois do scroll, para dar tempo dele fazer a visualização. Agora vamos ver se dessa vez vai. Agora sim, perfeitinho. E agora a gente percebe mais uma oportunidade aqui de aprimoramento, né? No dia a dia, você pode ter sistemas que você termina uma tela e passa, avança para a próxima e tem mais conteúdo. Então você pode também fazer isso. Nesse caso aqui é um formulário mais simples, mas a gente vai usar, simular essa segunda tela como se fosse aqui o botão ali enviar outra resposta, como se fosse a próxima tela do nosso aplicativo. E além disso, a gente vai fazer, colocar tudo isso num loop usando essa mesma lógica que a gente está vendo aqui. Se eu usei a lógica para imprimir e funcionou tudo, por que, que eu não posso usar essa lógica para, ao invés de o zero que eu travei ali da primeira linha, eu utilizar o índice i ali? Então vamos fazer exatamente isso para que a gente tenha ali, a partir do momento que a gente faz o preenchimento da tela, tudo isso vai ser encapsulado num loop. Então vejam que aqui eu vou simplesmente, né, jogar ali para frente. E aí, para que esse loop funcione adequadamente, eu preciso ir mudando o meu formulário, ter sempre um formulário zerado a cada tentativa. Então eu vou mapear esse local aqui, ó, vou enviar resposta. Vou utilizar novamente a nossa funcionalidade ali, position. E aí, com esse mapeamento, a gente consegue verificar onde é que fica o botão, position. Vamos criar um campo novo ali, que a gente não havia mapeado inicialmente.
Então vai ser o CMP Pro, né? Próximo. E aí vamos usá-lo para a gente criar lá no finalzinho. Vou avançar um pouquinho até a digitação. Eu vou digitar errado aqui a primeira vez, então eu vou mover até o momento em que eu faça a correção. Que ele vai dar um pequeno erro aqui porque eu digitei errado. Primeiro a indentação aqui, então eu vou corrigir a indentação. Depois vou digitar aqui, ó, deu um erro, vou avançar um pouquinho para a gente ver a correção. Ó, aqui eu havia digitado errado. No código que está para vocês já está o código correto aí. Então agora vai funcionar. Pronto, agora vamos ver nosso robozinho aí trabalhando duro. Veja que ele vai para o próximo aí, ó. Dei sempre um tempinho ali. Cuidado nesse tempo, né? Quando eu cliquei ali no próximo, quando eu clico em enviar, ó, vejam agora, vai clicar em enviar. E aí ele vai muito rápido ali. É bom pôr um sleep ali, configurar um pouquinho melhor os tempos. Ele já está funcionando, vai preencher todos os nossos campos. No final, vai até deixar novamente um formulário em branco que você poderia continuar o trabalho. Mas tudo funcionando perfeitinho. Uma junção aí bem interessante, bem legal de várias funcionalidades que nós aprendemos ao longo dos vídeos anteriores sobre automação de processos com Python e PyAutoGui. Então, ele concluiu ali, vou dar pausa agora no nosso vídeo. Acho que o restante aqui agora, o código, ele está aí pronto para vocês. Fica mais um material aí de estudo interessante para a gente aprender a utilizar o Python em conjunto com outras bibliotecas para fazer automação de processos. Né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Né? Esse tipo de vídeo de automação tem bastante gente que procura aqui no canal. E eu vou tentar sempre estar fazendo exemplos, né, similares, sejam de automações pontuais, pegando uma função como a gente já fez aí com essa função Locate on Screen, fizemos vários exemplos, agora trazendo ela para dentro de um exemplo mais prático, né, que você pode adaptar para a sua realidade. Fica aí como um dever de casa, né, para vocês, naqueles pontos em que eu automatizei apenas pedaços, por exemplo, eu tinha 3 opções, escolhi apenas 2, eu tinha 5 níveis ali de avaliação e escolhi apenas 2 também, então fica como dever de casa para vocês avançarem, né, melhorarem essa lógica para pegar todas as opções possíveis com esse formulário, criar versões diferentes do formulário, ir fazendo as automações, fazendo teste, incorporando as diversas funções que nós aprendemos, usando sempre ali, não tem problema nenhum. Tanto os códigos anteriores, quanto a documentação do PyAutoGui, quanto o meu blog ali, que a gente tem os comandos básicos, para que vocês explorem e utilizem isso na prática. Então fica aí o convite para vocês. Se você chegou nesse vídeo aí, achou legal esse aprendizado, nossos conteúdos aqui do canal são sempre conteúdos nessa pegada mesmo aí de troca de experiência, aula. Eu não sou o maior expert no Python, mas eu tenho estudado bastante há muito tempo, desses estudos aí que começaram quase despretensiosos, como um retorno aí da minha vida na programação depois de mais de 20 anos. Surgiu muita coisa legal, muitos projetos dentro da empresa que eu trabalho, muitos estudos fora da empresa e até um mestrado na área de ciência da computação, com ênfase em ciência de dados. Então, o que eu trago aqui essa experiência do que eu aplico no dia a dia, do que eu estudo no mestrado, do que eu estudo como o meu vício ali, quem está vendo aqui atrás, né? Deixa eu ver, pronto, ali é bastante livro ali, acho que já devo ter lido mais de 10 livros de Python, e de cada um eu vou pegando um pouquinho, alguns são repetidos, e aí eu pego, eu li o mesmo assunto num, mas vi de uma forma melhor no outro, então eu gero um novo conteúdo aqui, aproveito nos meus trabalhos, mas sempre aqui o foco do nosso canal é no compartilhamento do conhecimento, o máximo de qualidade possível, dentro das limitações aí, em alguns casos, assim, a gente traz até o compartilhamento de novas descobertas, né, para que vocês aprendam junto conosco, tá bem? Então, um abraço, curtam aí o conteúdo, explorem o canal para ver outros conteúdos na mesma pegada ou diferentes.
e façam a sua inscrição, né? Porque a inscrição é muito importante para a gente ver realmente que o feed, ter como ter um feedback, né? De como o nosso trabalho está sendo aí aproveitado, né? E se está gerando ou não valor para a vida de vocês. Então, um abraço e até a próxima.